Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Uma aula bem importante, bem interessante, né? A gente vai fazer aqui uma introdução, certo? Baseado no livro, né? Como a gente já vem comentando aqui, já desde as últimas aulas, né? Mandei para vocês o PDF, né? Da introdução, né? Os prefácios e tudo mais, até o capítulo 3, né? Desse livro aqui, O Brasil Nunca Mais, né? Escrito ali, né? Baseado na documentação da própria polícia, né? Escrito aqui como autor o Dom Paulo Evaristo, tá? O Dom Paulo Evaristo Armes, certo? E, cara, muito importante essa leitura, né? Então, que todos possam colocar aí, né? Eu acho que já está todo mundo aí preparado, né? Cada um no seu texto. Então, por enquanto, na sala de hoje, vocês não vão abordar o conteúdo, tá? Vocês não vão ler a parte de vocês ainda. Então, eu vou fazer aqui uma introdução, só quero apenas que vocês acompanhem, tá? Para que a gente possa dar uma boa introdução. E amanhã, na nossa próxima aula, na aula de amanhã, nós faremos aí um debate um pouco mais complexo, mais completo, né, onde vocês vão expor aí as opiniões de vocês, o que vocês leram, o que chamou mais a sua atenção, né, o ponto que foi mais importante para você, certo? Bom, gente, então que todos possam colocar aí na página 12 do livro, tá? Coloquem aí na página 12 do livro. Se você observar aqui na página 11, diz que é o prefácio, né, do próprio cardeal, né, o arcebispo Dom Paulo Evaristo, tá? Então, testemunho e apelo. E é o seguinte, gente, essa primeira parte aqui, né, pelo menos essa primeira parte que eu mandei que vocês lessem, tá? Até o capítulo 3, né, até o final do capítulo 3 ali, que é quando começa a segunda parte do livro, né? É justamente a primeira parte, se você for no prefácio aqui, se você for no sumário, aliás, do livro, você vai ver que a primeira parte do livro, né, tem o nome Castigo Cruel, né, desumano. Então, até o capítulo 3, o começo do prefácio, até o capítulo 3, é muito interessante porque mostra justamente esse momento, pessoal, onde o Dom Paulo Evaristo ele faz uma reflexão sobre a tortura e os impactos da tortura. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a tortura é considerada como um crime hediondo em qualquer sociedade, né? Inclusive, um fato bem interessante, que eu não sei se vocês sabem disso também, gente, é que a tortura ela é um crime que em países onde há pena de morte, o camarada ele vai direto para a cadeira elétrica, entendeu? Ele não passa nem pelo julgamento, né? Só há julgamentos, por exemplo, em casos de tortura, caso não tenha provas concretas. Aí o caso ainda vai para julgamento. Mas caso tenha, né, o crime hediondo de tortura com provas, né, ali, pelo menos na prática, pelo menos na lei deveria ser assim, o cara vai direto, perceba uma coisa aqui, o cara vai direto para a cadeira elétrica, ele vai direto à pena de morte, certo? E em países que não tem pena de morte, como é o caso do Brasil, tá? Em países como o caso do Brasil, né, que não tem pena de morte, o cara pega a prisão perpétua sem direito a condicional, certo? Sem direito a condicional. Então, assim, é um crime hediondo, né? Segundo as leis universais do homem, né, na humanidade, isso é para todos os países, a tortura é um ato tão cruel, tão brutal, tão desumano, onde você desumaniza o outro a tal ponto que não tem perdão para esse crime, entende? Não tem perdão para esse crime, né? E essa primeira parte do livro do Dom Paulo Evaristo é exatamente isso, ele fazendo uma reflexão sobre essa questão da tortura, né? Então, não é por nada, acho que todo mundo que deve ter lido, né, o livro como um todo, e aí vocês viram, cara, lá o capítulo 2 e 3 principalmente, e principalmente o 3, que é tortura em grávidas e em crianças, né? E você vê aí o peso, cara, você vê aí o quanto é desumano o que aconteceu aqui no Brasil. Por isso que às vezes eu fico revoltado quando eu vejo alguns governantes nossos, que nós temos aqui no Brasil, que vai lá e dá méritos, faz honrarias para o Carlos Brilhante Ustra, né, que foi um torturador. O cara foi um torturador na época da ditadura. Né? Torturou mulher grávida, torturou criança. Né? Então, assim, essa reflexão que o Dom Paulo Evaristo faz, ela é muito interessante. Certo? E a partir desse momento, como eu falei para vocês hoje, vai ser uma introdução a esse debate nosso, tá? Então, eu queria que vocês colocassem aí na página 12, tá? Onde nós vamos ler aqui algumas coisas bem importantes, bem interessantes aqui, né? Onde o Dom Paulo Evaristo ele vai expondo algumas coisas que aconteceram, né? E um detalhe bem importante, gente, é o seguinte, eu acho que todo mundo que leu esse texto aqui percebeu uma coisa, que o Dom Paulo Evaristo ele comenta que esse método de construir a história aqui foi baseado em um livro, né, de um historiador francês chamado Michel Foucault. Tá? O Michel Foucault,
Ele era um historiador da Escola dos Análises, né, da terceira geração da Escola dos Análises, que era uma escola de historiadores, tá? A Escola dos Análises era uma escola de historiadores, e ele faz parte da terceira geração. Tá? E o Michel Foucault, ele conseguiu provar, né, ele conseguiu mostrar ali, expor, que era possível você conseguir reconstruir a história através de documentos oficiais da própria polícia ou dos órgãos de justiça, certo? Então, o Dom Paulo Evaristo ele fez justamente isso, né? Não só ele, né? Para quem leu também a introdução do livro aqui, percebeu que era uma comissão, eram várias pessoas ali envolvidas, né? Chamada Comissão da Verdade, né? Eram várias pessoas envolvidas na chamada Comissão da Verdade, certo? E daí foi que surgiu o projeto Brasil Nunca Mais, né? Foi daí que surge o projeto Brasil Nunca Mais, né? Que era um projeto, inclusive, extensíssimo, né? Muito longo esse projeto, né? E daí é que surge esse livro, né? Desse projeto surge esse livro aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, na página 12 aí do livro de vocês. Um detalhezinho para a leitura aqui. Não esqueçam que esse método ele é extremamente importante para a gente, porque ele mostra exatamente que você pega um livro desse aqui, não tem como você refutar um livro desse daqui. Porque alguém poderia dizer assim, o que esse padre aí está falando, o que essa comissão está falando, foi tudo manipulado. Cara, como é que foi manipulado se tudo que está na página? E vamos para a leitura, tá? Acompanha aí todo mundo junto. Olha o que é que diz aqui, ó. Numa noite singular, chegou à minha residência um juiz militar, que estudara em colégio católico e demonstrava compreensão para a ação da Igreja de São Paulo, né, empenhada na defesa de presos políticos. Tá? Então, Dom Paulo está dizendo aqui que chegou um juiz militar, né, que tinha aí, já tinha uma ligação um pouco mais forte com a Igreja Católica, e eles foram lá conversar. Né? E ele diz o seguinte, acompanha aí. Ó. A certa altura, a conversa toma um rumo oposto. O magistrado, aparentemente frio e objetivo, se comove. Acaba de receber 2 documentos, diz ele, provenientes de fontes diversas e assinados por pessoas diferentes. Então, entendam aqui o contexto. Estava lá o juiz, né, o juiz militar, que era o um mais frio, mais rígido, né, com aquele treinamento mais militar, mais objetivo, né, mais firme ali, mais frio. E, de repente, ele se comove porque ele acaba recebendo 2 documentos de 2 fontes diferentes, assinado por 2 pessoas diferentes. Guarda essa informação. E olha o que é que ele diz depois. 2 presos políticos, tá? Só para lembrar aí, gente, só um detalhezinho importante. Um preso político é aquele cara que ele é preso não por um crime comum, né? Assassinato, roubo, furto, não por um crime comum, mas ele foi preso por ser considerado um traidor da nação, certo? É uma pessoa que está ali contra a nação, certo? Então, esse é um preso político, tá ok? E olha o que é que ele diz. 2 presos políticos afirmam terem assassinado a mesma pessoa, em tempo e circunstâncias totalmente inverossímeis. Né? Cara, isso é muito forte, porque mostra exatamente aquilo que a gente comenta, cara. A tortura ela é algo tão desumano que ela domina o outro, né? Subjuga o outro a tal ponto de que você confessa até o que você não fez. Entendeu? Você acaba confessando até o que você não fez. Né? E continuando, diz assim, ó, e ele, o juiz, a concluir. Aqui tem abre aspas, né? Então esse aqui é o próprio juiz falando, dizendo o seguinte: imagine o senhor a situação psicológica e, quem sabe, física de quem chega ao ponto de declarar-se assassino sem ser. Né? Cara, isso é muito forte. Né? Então, já imaginou, cara? Uma coisa é você confessar uma bobagem, né? Professor, filei na prova. Professor, foi eu que roubei a caneta de fulano. Professor, sei lá, é você contar uma mentirinha boba. Isso é o básico. Coisa boba, bobagem. Agora, já imaginou você confessar um assassinato, mesmo que você não tenha feito, né? E aqui o Dom Paulo diz assim, ó, o inquérito sobre tortura ou ameaça de tortura, no entanto, chega a absurdo e inutilidade ainda maiores. E aí ele vai explicar o caso, ele vai dar o exemplo de um caso
né, de um engenheiro. Olha o que é que diz aqui, acompanha todo mundo comigo aqui, gente. Ponto 3. O engenheiro, né, antes de prestar depoimento à Comissão da Justiça e Paz, relata-me o seu drama, né? Então o engenheiro está lá conversando, né, com o Dom Paulo, e olha o que foi que esse engenheiro falou, cara. Olha que coisa absurda. Nada tinha a temer quando foi preso. Como, no entanto, ouvira que a tortura era aplicada a quem não confessasse, ao menos alguma coisa foi preparando a mente para contar minuciosamente tudo que pudesse. De qualquer forma, ser interpretado, no caso, para que pudesse, né, de qualquer forma, ser interpretado como sendo contrário ao regime. Né? Então, olha só que interessante. Diria até mais do que numa confissão sacramental. E aí acontece o seguinte, olha que coisa forte, velho, isso aqui. Resumidamente, para quem não entendeu aí a leitura, o engenheiro, ele foi preso e ele sabia, né, ele já tinha ouvido falar que as pessoas que eram presas eram torturadas. E ele ficou com tanto medo de ser torturado que ele disse, não, já vou inventando alguma coisa aqui na minha cabeça, alguma mentira, sei lá, qualquer coisa, para mim confessar lá, né, para que eu não seja torturado. Né? Você vê o grau de medo da pessoa. Né? Eu já vou inventando alguma mentira aqui para me confessar para que não seja torturado. E aí, no final desse parágrafo, diz assim, ó, que ele não conseguiu. Né? Então, o cara inventou uma mentira, mas ele não conseguiu. Vamos ver por que aqui. Ó. Após tomarem seus dados pessoais, fizeram-no assentar-se de imediato na cadeira do dragão. Cara, é forte, velho. E acho que amanhã a gente vai mostrar para vocês aqui algumas imagens mostrando o que é a cadeira do dragão, certo? E a partir desse momento, conta-me ele. Abre aspas. Então agora é o próprio engenheiro falando, tá? Preste atenção. Olha o relato desse engenheiro. Tudo se embaralhou. Não sabia mais o que fizera, nem mesmo o que desejava contar ou até ampliar para ter credibilidade. Confundi nomes, pessoas, datas, pois já não era mais eu quem falava, e sim os inquisidores que me dominavam e me possuíam no sentido mais total e absoluto do termo. Cara, isso aqui é muito pesado. Né? Então você vê o cara, mesmo tendo inventado uma mentira na cabeça dele, mesmo tendo criado toda uma mentira na cabeça dele, quando chegou lá, ele foi torturado a tal ponto que ele não conseguiu, ele confundiu tudo, né? Como eu dizia aqui, ó, tudo se embaralhou. Ele esqueceu o nome, esqueceu data, esqueceu tudo que ele ia falar, né? Então, cara, ali a única coisa que ele falava, ele só praticamente estava só concordando, né? Então a tortura, ela tem esse poder de fazer com que você diga até o que você não quer, né? A tortura ela tem a capacidade de como é que eu posso falar? De condicionar você a falar o que a pessoa quer, né? Você acaba sendo condicionado ao que a pessoa quer que você fale, entende? Não só a tortura física, mas a tortura psicológica, né? Tem uma série na Netflix chamada Olhos que Condenam, e alguns jovens, né, de estuprar uma moça, uma empresária branca, né, e eles jovens negros, né, e esses jovens, todos eles entre 14 e 15 anos de idade, um monte de criança, né, 13, 14, 15 anos de idade, um monte de criança, e mesmo assim eles confessam, porque eles foram torturados psicologicamente, passaram fome até confessar. Né? Então é um ótimo exemplo para vocês verem o que a tortura é capaz de fazer. Né? Bom, gente, então é isso. Então, a partir desse momento aqui, ó, ele vai passando na página 17, quem puder acompanhar aí, na página 17, lá no finalzinho, diz assim, ó, a tortura é o crime mais cruel e bárbaro contra a pessoa humana. Né? Então, é algo muito pesado, é algo muito terrível. Na página 19, lá na parte de cima, diz assim, ó, a prática da tortura é uma indicação dos valores herdados que influenciam uma sociedade ou nação. Ou seja, a prática da tortura nada mais é do que um reflexo do que a própria sociedade criou. Né? É um reflexo do que a própria sociedade criou. Né? Por que vocês acham que hoje em dia a polícia tira primeiro, pergunta depois? É reflexo da violência, é reflexo daquilo que foi cultivado nela. Certo? Então isso é muito interessante, cara. E ao longo da introdução aqui, né? Ao longo da introdução, ele vai explicando, né, como é que foi esse projeto. Vocês podem ver aqui na página 22, né? Tem aqui ó, o que foi o projeto Brasil Nunca Mais, né? Então ele vai explicar detalhadamente aí. Não esqueçam também que é interessante que eles delimitaram, né? Qualquer historiador que vai fazer um trabalho historiográfico, ele tem que delimitar um período histórico, né? Então você pode ver aqui, ó, no penúltimo parágrafo,
cuidando de reunir as cópias de quase totalidade dos processos políticos que transmitiram pela Justiça Militar Brasileira entre abril de 64 e março de 79, né? Especialmente aqueles que atingiram a esfera do Superior Tribunal Militar, né? O STM. Então, para vocês entenderem, gente, aí que esse trabalho aqui ele foi feito baseado na própria documentação da polícia, né? Que você pode ver aí claramente, né? Que essa documentação, né, ela teve um período histórico, né, de 64 até 79, né, então aí 15 anos, né, 15 anos aí de pesquisa, né. Então, assim, você vê que não foi poucos anos trabalhando, né, foi uma pesquisa, né, essa comissão aqui, foi uma pesquisa que levou 15 anos para ficar pronto. Então, esse livrinho aqui, ó, é o resultado de 15 anos de trabalho, né, 15 anos de trabalho, tá. E aqui, para poder concluir a nossa aula de hoje, coloca aí na página 24, tá? Ele diz assim, ó, salto conclusivo, né? Lá no finalzinho, já no antepenúltimo parágrafo, diz assim, salto conclusivo, né? Eu grifei para vocês poderem ver. E diz: se no Brasil fosse possível recuperar a história das torturas, dos assassinatos de presos políticos, das perseguições policiais e dos julgamentos tendenciosos, a partir dos próprios documentos oficiais que procuravam legalizar a repressão política daqueles 15 anos, teríamos chegado a um testemunho irrefutável. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Quando você tem um trabalho que é baseado na própria documentação de quem praticou os atos, você tem um documento irrefutável, meu irmão, né? Então é isso, gente, por hoje, tá? Então a partir da nossa próxima aula já iremos começar a partir desse ponto aqui, vocês podem ver aqui na minha câmera, né? A parte 1, no caso, castigo cruel, desumano e degradante, né? Então a gente vai começar a ler aqui, né, os relatos dessas pessoas, né, que sobreviveram nessas torturas, seja ela psicológica ou seja ela física, né? Então, a partir de amanhã nós iremos conversar, né, ter esse debate, esse discurso com vocês aí com relação aos capítulos 1, 2 e 3. Beleza? Então, por hoje é só.